Amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a TV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Esse é o programa Em Memória de Mim, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, em memória do Messias, em memória da mensagem da cruz. Nós hoje estamos vivendo em um mundo em que tudo é medido, meus irmãos, pelo sucesso, por títulos, pelo poder, ou inteligência, ou influência. Vocês têm visto como as coisas estão acontecendo e assim se sucedendo nos dias de hoje. E isto realmente também está previsto nas Escrituras Sagradas que haveria de acontecer e cada vez mais. E as consequências que todas essas coisas vêm deixando como cicatrizes, né, na vida das pessoas. Mas o apóstolo Paulo nos apresenta uma verdade um tanto chocante, vamos dizer assim. O que o mundo chama de loucura, Deus chama de sabedoria e salvação. Vamos descobrir juntos o poder oculto da cruz, não é mesmo? Parecem que as coisas andam tão invertidas, não é mesmo? Tantas pessoas corrompidas pensando que são sábias, que são as corretas, e outras pessoas vivendo de forma íntegra e de acordo com a palavra de Deus, sendo declaradas como se fossem loucas, não estivesse realmente enxergando o rumo que o mundo está tomando. Você precisa realmente se adequar à realidade do que você está vendo no mundo. Não, nós não queremos nos adequar ao que nós estamos vendo no mundo, porque nós não concordamos com a forma e o rumo que as coisas estão realmente tomando na realidade, no futuro que estamos observando, da forma como o sistema funciona, da injustiça que nós vemos todos os dias. Nós não concordamos com a forma de alternância do poder, nós não concordamos com a corrupção do mundo, nós não concordamos com a normalização de tudo que nós observamos que estão em contrariedade, de tudo que nós observamos que estão em contrariedade à palavra de Deus. Nós não queremos, não é mesmo? Então, veja que no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, diz o seguinte: a mensagem da cruz. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba, o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? O que vocês têm observado no mundo? Não parece loucura o que nós temos visto, que é divulgado, né? Porque os absurdos e quem comanda todas estas coisas da forma como realmente são, isso não é divulgado. Mas digamos que a parte que nós temos acesso, que é divulgado, em que a mídia vende um espaço para passar uma mensagem às pessoas que querem seguir, não é mesmo, as coisas deste mundo, não nos parece loucura? Não parece loucura você ouvir de repente que pessoas se deslocam quilômetros e quilômetros, se desfazem tudo aquilo que tem, declarações de pessoas que assim fizeram. Tinham isso, tinham um imóvel, tinha determinado bem, se desfizeram para comprar uma passagem apenas de ida, que foi o que o dinheiro deu, para assistir um show em determinado estado. Chegando lá, assistiram aquilo ali, acabou, e de repente não sabem o que vão fazer das suas vidas e nem como voltar para casa, que na verdade não tem mais, não é mesmo? Então nós estamos vendo assim loucuras, coisas que
As pessoas se enchem de razão, muitas vezes se declaram através dos seus cargos e títulos como pessoas sábias e buscam normalizar determinadas coisas, buscam fazer como se aquilo fosse algo que poderia realmente acontecer, que apenas é comunicado às pessoas, que de repente 100, 90 bilhões de reais é desviado de determinada instituição de uma forma obscura, que de repente será investigada, sim ou não, quem serão os responsáveis, as pessoas serão ressarcidas, o que vai acontecer. Tudo isso sendo administrado por pessoas que se consideram em altos cargos, pessoas muito consideradas inteligentes, sábias, né, para estar ocupando esse lugar, e quem acha tudo isso errado e quem não concorda é chamado, como diz as escrituras, como sendo loucos, pessoas que não estão compreendendo o andar do mundo. Dizem inclusive que as pessoas precisam aprender a interpretar a palavra de Deus de uma forma moderna, adaptando a realidade, que as pessoas mudam e querem construir um mundo paralelo que não existe, de acordo com aquilo que acreditam ou que muitas vezes nem sabem o que estão pensando das suas vidas, um movimento de manada, e querem adaptar os poucos remanescentes, né, que creem na palavra de Deus, na simplicidade, na verdade do nosso Deus, como sendo algo inútil, que pode ser desconsiderado, que não é funcional nos dias de hoje, que não faz parte do nosso futuro. Muito pelo contrário, tudo que aqui está escrito nas Escrituras Sagradas de Deus é exatamente o que foi profetizado que iria acontecer, e nós estamos vendo isso acontecendo todos os dias e cada vez mais. Filhos que odeiam os seus pais, desgastes e o ódio instalado dentro das famílias, sentimentos destrutivos que não se esperaria de alguém que muitas vezes tem laços consanguíneos com você, pessoas que estão ocupando cargos sem competência, sem qualificação, enquanto outras pessoas que têm qualificação e competência não têm oportunidade, não têm reconhecimento, não têm espaço, porque o mundo vem sendo governado realmente, parece que por pessoas que se reuniram e que nós observamos que parece que não sabem o que estão fazendo. Detêm o poder e parece que não sabem o que vão fazer com isso. Não sabem utilizar de todas as coisas que Deus criou para que fosse realmente usado para o bem do ser humano. Não, planejam, estudam estratégias para utilizarem de forma que prejudique o ser humano. E apenas poucos são beneficiados. E nós estamos vendo um mundo realmente nessa confusão. E as pessoas se perdendo, como diz a palavra do nosso Deus. Os sábios sendo confundidos, aqueles que se acham sábios, aqueles que são pessoas inteligentes sendo realmente desorientadas dentro do contexto onde estão, uma verdadeira bagunça em que parece que alguns conseguem ver que estamos sendo governados por um grupo de pessoas idiotizadas, em que nós olhamos as camadas do poder, você vê desde a questão municipal, estadual, federal, pessoas que muitas vezes estão ocupando cargos que eles não têm habilitação, condição, preparo, formação para estarem ali, mas algo está movendo o mundo para que essas coisas aconteçam, não é mesmo? Então, o que diz a palavra de Deus, não é mesmo? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado.
escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então nós observamos que isso é algo que acontece na humanidade através dos tempos, desde o pecado original, em que tinham tudo, viviam no paraíso e jogaram fora tudo que Deus havia lhe alcançado, em especial a sua presença, para se acharem capazes de serem detentores do conhecimento do bem e do mal. E veja no que o mundo tem se transformado desde que o mal se instaurou aqui. Quanta injustiça, quanta ingratidão, não é mesmo? Quantas pessoas genuinamente, de forma verdadeira, buscam realizar coisas que possam beneficiar aquelas pessoas que estejam em sofrimento, em vulnerabilidade. Essas pessoas muitas vezes não têm essa oportunidade, porque o espaço do poder, o poder da caneta é entregue pelas próprias pessoas, as mais sofridas às vezes, a um grupo que a gente observa que, chegando lá, eles não sabem o que fazer com isso. Quantas pessoas vamos analisar que muitas vezes tem um discurso muito bonito. Vamos pegar o exemplo da política. Pessoas que têm um discurso muito bonito, como vereador, como deputado, como senador. Vamos pegar como vereador. E então convence as pessoas que a presença dele vai fazer diferença. Nós vemos pessoas durante 4 anos que não fazem nada. Literalmente nada. Será que aquele determinado local não carece de algum projeto para que as pessoas tenham uma vida melhor? Tudo que foi falado, tudo que foi dito, mas quando tem o poder da caneta, não fazem. Não sabem como agir. Estão ali apenas ocupando um lugar. Ficam desorientados, incapacitados. Não conseguem fazer com que o poder seja realmente em benefício das pessoas, como deveria ser. E isso nós vemos em todas as entrâncias, em todas as camadas de poder. E quem coloca essas pessoas lá? Quem coloca, quem escolhe? Muitas vezes estes irmãos que estão lá e ficam 4 anos, depois conseguem inclusive se reeleger por mais 4 anos e depois por mais 4 anos, e assim vão ficando, e você vai ver o histórico desse ser humano lá, nada foi apresentado em benefício das pessoas que deram o poder da caneta para essa pessoa estar lá. E criam um cenário de idiotização, criam um cenário em que buscam normalizar determinadas coisas que não é necessária muita inteligência para se compreender o que está acontecendo. Basta ter um mínimo de bom senso para chegar à conclusão que não cabe que isso aconteça. Ou que muitas vezes buscam normalizar, induzir e transformar as pessoas, principalmente aquelas que são muito influenciáveis, em seres humanos incapazes de tomar uma decisão por si mesmas, de enxergarem um palmo à frente do que está acontecendo, do que vem acontecendo no mundo. Meus irmãos, quando nós observamos essa passagem que fala sobre a mensagem da cruz, que Deus ele está realmente agindo dessa maneira, porque imaginemos se estas pessoas com o intuito do mal que têm nos seus corações, que estão lá apenas em benefício próprio, conseguissem de forma estratégica fazer ainda um mal pior do que já fazem para as nossas vidas. Para nós que estamos aqui, que temos que nos submeter a todas estas coisas, que não temos poder de fala. Imaginemos se nós observamos o quanto se corrompem, todos os dias nós vemos, tirando da boca daqueles que mais precisam e colocando no seu próprio bolso. Ainda estão fazendo estas coisas em benefício próprio, pelos seus próprios interesses, fraudes, roubos de bilhões, tirando
do próprio país, um dinheiro que poderia estar circulando e trazendo bem-estar para a população, para guardar nos seus cofres, em paraísos fiscais, mas ainda estão fazendo em benefício deles, claro que se perdendo, né, em tudo isso, porque nada fica oculto. Mas imaginemos se essas pessoas se utilizassem de tudo isso ainda para fazer um mal pior àqueles que não têm poder de fala, que não têm oportunidade de ocupar muitas vezes um cargo, uma função para que se faça justiça na vida das pessoas. Então veja que Deus já nos esclarece nas Escrituras Sagradas, primeiro livro de Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18, que parece realmente loucura para as pessoas que estão do outro lado do balcão, como se diz, quando você quer ser justo, quando você quer ser correto, quando você age de uma maneira que parece que não faz sentido. Basta ver que muitas vezes pessoas são até entrevistadas e aparece na mídia. Determinada pessoa encontrou uma quantidade de dinheiro e devolveu. Nossa, sim, não era dela essa importância. Isso vira um fato midiático. Aquilo que é certo começa a parecer exceção diante da loucura do mundo. Nós vemos divulgação de tanta corrupção, de tantos crimes, tudo sendo normalizado. As pessoas comentam como se fosse algo normal. Não há mais uma indignação, as pessoas estão apáticas, sem reação, não é mesmo? Esses dias eu vi um policial comentando uma reportagem que ele já tinha visto pais que estupraram filhos, enteados, mas que algo o tinha surpreendido, que ele tinha acabado de registrar uma ocorrência de um filho que tinha estuprado o pai. E agora? Pessoas abusando de outras dentro de hospitais, pessoas em estado, pessoas em coma, sendo abusadas sexualmente dentro de hospitais, internadas, crianças sendo abusadas, tendo as suas vidas, a sua infância destruída, pais sendo abandonados, deixados à própria sorte nas mãos de estranhos, quando tem ainda alguém que acolhe, assim como também pais deixando filhos abandonados, jogados, mães tirando a vida dos próprios filhos, pais e mães esquecendo filhos dentro de veículos, mães colocando os seus filhos dentro de malas, jogando no mar, na lagoa, no rio. Mulheres que nós temos dados, né, sobre feminicídio, sobre tantas coisas que nós observamos, sendo agredidas, perdendo a vida, famílias destruídas. E de repente, quem é para ser aquele que nós escolhemos para colocar e ter o poder da caneta para resolver todas essas situações, quando chega lá, pouco faz ou nada faz, a não ser se preocupar em arrecadar o máximo que pode, em benefício próprio e dos seus, tirar do país esses valores, lesando ainda aqueles que são menos favorecidos. O que nós podemos, meus irmãos, próximas gerações, em relação a todas estas coisas? Quando nós observamos a faixa etária dos jovens de hoje, completamente desorientados, tendo muitas vezes mais atenção, mais proteção, mais auxílio, mais esclarecimento, mais acesso à tecnologia, mais amor, mais diálogo, em que pais muitas vezes buscam até estudar acerca de como psicologicamente se comunicar com seus filhos para que não gere gatilhos ou problemas. Mais e mais. Os pais vêm buscando em meio a todas estas coisas aqueles que se preocupam, óbvio. E a geração cada vez mais louca, cada vez mais desorientada. Quanto mais tem instrução e possibilidades e alternativas de ser o melhor, menos sabem o que fazer e escolhem ser o pior. E ainda se juntam para ser aquele grupo que apoia ideias medíocres, baixas, do nada, achando que
o sistema irá sustentá-los e que eles não precisam ter esforço nenhum nessa construção, porque essa ideia é vendida exatamente por aqueles que querem estar no poder e estão pensando apenas neles. Apenas neles. E as pessoas que não têm orientação da palavra de Deus ou não sabem do que diz a palavra do Senhor, ficam realmente aterrorizadas, não sabem o que fazer, não sabem como agir, ficam apáticas, sem ação diante de tudo isso. Como que você, que tem uma certa maturidade, um certo discernimento, principalmente emocional e espiritual, vai convencer alguém, digamos que você ame muito, essa pessoa está agindo de forma errada e destruindo a si mesma? Se o sistema ao redor está dizendo que essa pessoa está certa, que é assim mesmo, não importa o que vai acontecer, tem que viver o outro. Então, aqueles que estão no mundo e buscaram até hoje viver de forma íntegra, digna, em busca de conhecimento, de fazer o que é certo, não é mesmo? Tem que conviver com aqueles que antigamente se chamavam, né, de aqueles que eram rebeldes. Hoje em dia nem dá para dizer isso, porque está tudo assim, né? Hoje parece que ser contra o que é certo é muito bonito, é diferente, eu sou notado porque eu estou agindo assim. Mas graças a Deus, a graça de Deus e a misericórdia do nosso Senhor, nós vemos em meio a toda essa confusão que nós observamos, ainda pessoas que, com muito sacrifício, e estou falando de jovens mesmo, que muitas vezes estão em lugares muito áridos, pessoas que têm pouca condição financeira, mas estão em busca de um aprimoramento e uma evolução pessoal. Seja através do conhecimento, seja através de ir em busca de ampliar os seus estudos sozinho, às vezes sob a luz de vela, não é mesmo? Em busca de cursar uma faculdade, buscar uma especialização, ir em busca de fazer alguma coisa para tentar seguir uma ordem do que seria justo, correto de ser feito. Enquanto você vê um grande grupo em manadas, né, destruindo as próprias vidas, desperdiçando o tempo precioso que temos nessa vida para ser um ser humano melhor. Muitos buscam fazer o contrário e gostam de expor o que antes era chamado de rebeldia e hoje parece tão normal, como se estivesse enfrentando o sistema, mas se esquecem que nós não precisamos estar preocupados com estas coisas do mundo. Nós temos é que buscar compreender e entender que todas estas coisas é necessário que aconteça, mas que cada um individualmente deve buscar a verdade absoluta que se encontra única e exclusivamente na palavra de Deus, que nunca haverá conselho mais verdadeiro, mais sincero e mais amoroso do que aquele que você tem através da comunhão única e exclusiva com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. O mal e a influência do mal que está no mundo vem para destruir. Quanto mais destruição conseguir no tempo que ainda lhe resta aqui nesse mundo, melhor, não é mesmo? Quanto mais pessoas caírem na mentira, no erro e viverem uma vida sem sentido, mais serão dominados, subjugados, escravizados. Enquanto aqueles que estão em busca de honrar a Deus de forma íntegra, estar no local certo, na hora certa, podem ajudar muitas pessoas e ajudar de verdade. E nós observamos que isso acontece muitas vezes por pessoas que não estão ocupando cargos de poder, porque para Deus isso pouco importa. Os títulos, os cargos que você ocupa. Muito pelo contrário. Às vezes pessoas estão lá preparadas intelectualmente, mas não estão prontos para os desafios morais relacionados a valores, a princípios de como o mundo está e nós estamos vendo. E isso não é de hoje, meus irmãos, que vem acontecendo. Aqueles que estão na contramão do mundo, em busca de fazer o que é correto, porque todos sabem o que é correto no seu coração. Quando fazem o contrário, é em busca de encontrarem um espaço diferente, mas não significa que não sabe o que é certo.
Mas aqueles que sabem o que é certo e persistem em busca de seguir nesse caminho, que às vezes é mais árduo, mais difícil, e assim permanece, serão honrados sim no tempo de Deus e segundo a vontade de Deus. E muitas coisas verdadeiramente boas, genuínas, poderão realizar por aqueles que mais precisarem. Enquanto os outros estão presos nessa loucura do mundo, como salteadores, como enganadores, como mercenários, que ludibriando muitas vezes a boa-fé das pessoas, chegam onde querem e começam a arrecadar para si mesmo, até caírem ou serem substituídos. E normalmente nós vemos pessoas que têm valores que se assemelham ao de Cristo, fazendo algo de bom por aqueles que estejam numa condição de vulnerabilidade, de sofrimento nas suas vidas. Então veja se a palavra de hoje não é interessante, meus irmãos. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Para nós vermos que isso não é de hoje, que Cristo veio e não foi reconhecido pelos seus, fazendo com que hoje possa parecer loucura para as pessoas nós estarmos pregando a palavra de Deus, do Cristo, aquele crucificado. O Messias que veio, está entre nós. Isso é loucura. Pessoas, já naquela época, muitos o consideravam um farsante, apenas mais um profeta. Hoje em dia, poucos ainda resistem, né? E alguns dizem que não acreditam em Deus, que não acreditam em nada, porque conforme o seu próprio entendimento, Deus não faz sentido. Mas é claro que Deus não vai fazer, mas é claro que Deus não fará sentido segundo o entendimento de alguns. Porque é somente quando você tem uma comunhão com Deus e começa a estudar a palavra do Senhor e sentir o agir do poder do Espírito Santo nas nossas vidas, é que nós começamos realmente a nos aproximar de Deus, é que tudo que aqui está escrito começa a fazer sentido, cada vez mais. Nós começamos a ver o que aqui está escrito acontecendo, inclusive nos dias de hoje já sabemos o que está por vir, porque cremos na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, que nós possamos sempre estar em comunhão, que a mensagem da cruz não seja uma mensagem vazia, desse Deus que me salva todo dia, que é capaz de salvar você, salvar a sua família, o seu filho, a sua filha, que muitas vezes estão corrompidos pelas coisas desse mundo. Desacreditaram até de si mesmos, estão desorientados ou vivendo sob um jugo de pessoas que não se importam com elas. Deixam de ouvir muitas vezes aquelas pessoas que mais amam para dar ouvidos a pessoas que conheceram muitas vezes há pouco tempo. Às vezes vivem uma vida ao lado do pai, da mãe, muitas vezes 18 anos, né? Então, agora eu sou maior de idade. E de repente conhece pessoas há 6 meses, 1 ano, 2, e tudo que se viveu durante 18 anos é passado uma borracha. E passa a ser verdade ou passa a ser diferente aquilo que começam a ver do lado de fora. Ninguém irá dizer uma verdade com maior amor e carinho do que uma verdadeira mãe ou pai também, que ama o seu filho, para que ele venha desconsiderar isso e se jogar na incerteza desse mundo que está da maneira como está, em que pessoas vão passar nas nossas vidas. Nós já passamos por isso também. Agora, um pai, uma mãe, um irmão, nunca deixará de ser um pai, uma mãe e um irmão. Por maiores os erros que possam ter cometido,
por piores que tenham sido as experiências que tenham vivido naquele núcleo familiar. E quando eu digo isso, não estou falando, claro, de crimes ou coisas que a gente vê que acontece em famílias desestruturadas. Estou dizendo famílias que enfrentam desafios de família. Por mais difíceis que sejam os desafios vivenciados por um pai, uma mãe, um filho, irmãos, não existe vínculo mais real e que venha se importar mais e falar verdades que muitas vezes não quer ser ouvido e passam a ouvir e buscar atalhos do mundo e buscar caminhos que vão contrários a tudo aquilo que se viveu até hoje, a todos os sonhos, a todos os planos que foram traçados. De repente, simplesmente passam a dar ouvido a coisas que não conhecem. Então, meus irmãos, o que nós podemos fazer enquanto cristãos, enquanto família, que ainda existe nesse mundo, é nos protegermos, não é mesmo? Evitar brechas do inimigo dentro da nossa casa, estar em oração, em comunhão com Deus, buscar orientar os nossos filhos. Mesmo que a gente já esteja muitas vezes exausto de tanto ir em busca de apresentar a verdade, o que é certo, qual o caminho e não ser ouvido, que a gente não desista, que nós venhamos a persistir, porque o segredo é resistir e sempre se manter em oração pelas pessoas que nós mais amamos e também pelas pessoas que se levantam muitas vezes como nossos adversários. Porque se estão nessa condição de nossos adversários e nós estamos incomodando ao ponto dessas pessoas se levantarem como nossos adversários, nós estando vivendo as nossas próprias vidas, buscando seguir a palavra de Deus e não fazer mal para ninguém, nós temos que orar muito por essas pessoas, porque elas precisam também ter um encontro com Cristo, se sentirem amadas e descansarem os seus corações. E isso nós só conseguimos através da oração, meus irmãos. Toda a confusão que nós observamos no mundo, o que nos cabe é orar, porque isso terá fim, não é mesmo? Nós vamos sobrevivendo, vencendo o mal com o bem e vamos levando, não é mesmo? Mas será chegado o dia que realmente, não é mesmo? O bem vence o mal e todas essas coisas serão passadas. Nós poderíamos realmente viver uma nova história, sem dor, sem sofrimento, e todas essas coisas que estamos vendo. Enquanto isso, nós precisamos, meus irmãos, orar pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelas pessoas que dependem da gente, pelas pessoas que nós amamos, pelos nossos familiares. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades, para que consigam abandonar essa confusão mental em que estão envolvidos, essa ganância em querer estar em cargos de forma, muitas vezes, repetidamente, com um único e exclusivo objetivo de tirar proveito somente para si, para os seus, quando na verdade deveriam estar ocupando o cargo em benefício de todas as pessoas. E que Deus possa dar esse esclarecimento, tocar o coração dos nossos irmãos, das autoridades, independentemente a que pertençam, executivo, legislativo, no judiciário, para que o bem se estabeleça, para que essa confusão que nós estamos vendo no mundo, em que hoje em dia nós observamos as consequências nessa geração que está vindo, que muitas vezes eles não conseguem encontrar, meu Deus, referência em nada. Que a sua palavra seja levada ao coração das pessoas, que a sua verdade absoluta das Escrituras Sagradas de Deus possa preencher o coração dos nossos irmãos. O tempo em que nós estivermos aqui, nós possamos fazer com que mais pessoas possam ter esse encontro contigo, mudarem essa maneira de viver as coisas do mundo, que possa então diminuir o sofrimento daqueles que se encontram cada vez mais em estado de vulnerabilidade, abandono e sofrimento. É o que nós pedimos, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em memória do Messias, da sua mensagem da cruz, que nós possamos realmente sobreviver a todas estas coisas, porque nós
dependemos, meu Deus, de Ti e cremos que todo mal que se encontra no mundo terá fim, sim, e nós somos a resistência em busca da obediência à palavra do Senhor, para que a Sua vontade, meu Deus, seja feita na nossa vida, para que a Sua vontade, meu Deus, seja feita na vida das pessoas que nós mais amamos. Ok, meus irmãos? E amém. Como é bom nós estarmos juntos, sempre refletindo sobre uma passagem das Escrituras Sagradas, buscando trazer um pouco para a nossa realidade, a vivência do que nós estamos vendo por aí, alguns passando por circunstâncias muito difíceis, para que jamais venham a perder a esperança, meus irmãos, porque nada nesse mundo será capaz de nos afastar do amor de Deus. Todo mal, toda a rebeldia, tudo que façam, toda a destruição que venham a proporcionar neste mundo ou busquem intentar em relação às pessoas, Deus é capaz de fazer uma mudança extraordinária e transformar toda esta intenção do mal realmente no bem para as nossas vidas, naquele que crê, naquele que persiste e confia na palavra do Senhor. Este é o programa Em Memória de Mim, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias, o nosso Salvador. Graça e paz a todos e até a próxima.